Oi, mas enfim. Sou a Nemésio, sou distrital da 8ª região, como você já sabe, se não sabe, tá sabendo agora. E vamos conversar um pouco sobre conselheiros, os direitos e os deveres do conselheiro. Quer saber sobre o conselheiro? Você pega esse manual, que é o manual da diretoria, acho que na página 80, exato, página 80 vai estar lá. Conselheiros e instrutores. Por quê? Porque os instrutores e os conselheiros, eles trabalham juntos, eles precisam trabalhar juntos. E ele vai passar para você uma série de... uma lista, na verdade. Tem um monte de tópicos nessa página 80 desse manual, onde fala para você o que um conselheiro deve fazer, o que o conselheiro precisa fazer. Isso seriam os seus deveres, né? O conselheiro precisa saber da sua unidade, saber dos seus desbravadores, precisa ter o controle de presença, de chamada, sabe? Controle de unidade, preencher bonitinho, manter o relatório das unidades. Deveres do conselheiro. Você precisa saber quem é seu desbravador. Saber se ele está fazendo cartão, que cartão ele faz. Se o seu clube for um clube grande, e tiver bastante pessoas assim na diretoria para ter conselheiros e instrutores, então você tem que estar sempre trabalhando com o instrutor para saber como está a classe, instrutor de classe, instrutor de especialidade, o que você pode fazer para ajudar. Se o seu desbravador está atrasado no cartão, se ele não está, que cartão que ele está fazendo. Essas coisas você precisa saber. É um dever seu, é o que um conselheiro faz. O conselheiro, ele precisa saber também, assim, que especialidade ele pode passar, como transformar a relação que ele tem com aquela criança, que geralmente não é seu sobrinho, não é seu irmão, às vezes é, mas a via de regra ele não é. Como você alcançar aquela criança de forma que ele goste do clube. Porque quando ele tiver um problema, o desbravador, ele não vai procurar o diretor, ele não vai procurar a secretária do clube, ele vai procurar você, que é o conselheiro, que tá ali sempre junto com ele o tempo inteiro. Então, o principal dever de um conselheiro é ter uma boa relação com o seu desbravador. Você precisa ter uma boa relação com o seu desbravador. Se você não tiver uma boa relação com o seu desbravador, fica difícil. Porque ele não vai se sentir à vontade para falar das coisas, sabe? Se alguém no clube estiver mexendo com ele ou não, ele vai falar para você, então você precisa ter essa boa relação. Mas voltando para aquela listinha do manual, voltando para a listinha do manual. O conselheiro, ele precisa saber o cartão, ele precisa ajudar o instrutor a passar esse cartão, que é a classe do desbravador. Se você estiver num clube pequeno, inevitavelmente, não é o ideal, mas inevitavelmente você vai acabar agregando essa função também de instrutor. E aí você corre o risco, que é um perigo, de transformar o cantinho da unidade numa sala de aula, o que não é o ideal. Mesmo que você agregue as duas funções, seja conselheiro e instrutor ao mesmo tempo, você precisa achar uma forma de separar. Cantinho da unidade é uma coisa, instrução de classes e especialidades é outra, mesmo que você seja uma pessoa só. É complicado, mas você precisa conhecer a dinâmica da sua criança, do seu clube, para poder separar isso. É uma coisa assim que vai mesmo da sua experiência junto ao seu clube, entende? Mas seria também uma obrigação sua, um dever seu, você passar a classe, você orientar o seu desbravador, você passar a especialidade, você conseguir junto com ele, o que às vezes não acontece, mas deveria ser sempre este padrão, você escolher junto com o seu desbravador qual especialidade ele quer fazer, fora, é claro, né, aquelas especialidades específicas que tem no cartão, fora aquelas específicas, sempre tem aquela que ele pode escolher. Então você tem que sentar junto com o seu desbravador para escolher qual especialidade é a melhor, qual que não é a melhor. Isso é importante, certo? Outra coisa que é importante, você precisa ter uma boa relação com a família do seu desbravador. Você precisa saber coisas básicas, tipo se os pais moram juntos, se não moram, se são cristãos, se não são.
sabe? O ideal no mundo perfeito, você visita a família do seu desbravador pelo menos uma vez por mês. Você não precisa ir sozinho. Vai conciliar o conselheiro, chama o capelão do clube, vai fazer um pôr do sol, um culto, uma visita de sábado à tarde, sabe? Ter um contato mais estreito com essa família desse desbravador. Por quê? Porque você é o conselheiro dele. Você é a ponte que liga a criança ao clube. Sabe, todo o sistema, todas as atividades, se ele tá fazendo, quem sabe, prova, se ele não tá, se ele vai pro passeio, por que ele não vai, se ele tem uniforme, por que ele não tem uniforme, se ele paga mensalidade, se ele não paga, se o pai dele tá doente, se não tá, se ele tá bem em casa, se ele tá indo mal na escola, tudo isso é você que faz essa conexão entre a criança e o diretor do clube, por exemplo, e a diretoria administrativa do clube. Para quê? Para que o desbravador saiba que ele tem alguém, que ele não tá sozinho. Por mais que a vida dele seja difícil ou fácil, que seria bem mais interessante, para que ele saiba que ele não tá sozinho, que ele é importante. O direito do desbravador é o seu dever como conselheiro. Qual que é o direito do desbravador? O direito dele é encontrar amigos dentro do clube. O direito dele é terminar as especialidades, terminar os cartões, conhecer sobre a natureza, sobre as coisas que as especialidades oferecem, sabe? Sobre praticar esporte, desenvolver-se inteiramente. Isso é um direito do desbravador e é o dever do conselheiro proporcionar. É claro que você não vai fazer isso sozinho, calma. Não, você não vai fazer isso sozinho. É por isso que tem a diretoria. Mas é o conselheiro que está ali, mais junto do desbravador. É ele que sabe se o desbravador ficou doente ou não. Ele é a primeira pessoa que vai ligar pro carinha ou pra menina à tarde, no domingo à tarde, e perguntar: Ei, tu não veio na reunião, por quê? É o conselheiro. Como conselheiro, você tem uma responsabilidade imensa. Porque é você que vai ensinar tudo o que ele precisa saber sobre clube. Entende? É você que vai ensinar pra ele a ordinida. Sabe? Mesmo se que o clube tenha instrutor de ordinida. Mesmo que o clube tenha instrutor de ordinida e tem aquele momento junto com todo mundo. Mas sabe aquela criança, aquele rapazinho? Sempre tem um que tem os dois pés esquerdos e que ele vai muito mal na ordem unida. Então é você, como conselheiro, que vai catar ele no cantinho da unidade ou vai separar na hora do treinamento de ordem unida e vai passar para ele a ordem unida. É você que vai ensinar os nós para aquele que tem dificuldade, mesmo que o seu clube tenha um instrutor de nós. É você que vai ensinar para ele como fazer um estudo bíblico, como ler a Bíblia, que tipo de lápis usar para marcar a Bíblia, sabe? Essas coisas que parece simples, mas que para uma criança pode não ser, né? Ele pode ter vergonha, por exemplo, de ler um verso bíblico em voz alta, e quem vai ajudar ele a passar por isso, a superar isso? É o conselheiro. Então é o seu dever também ajudar o seu desbravador em todos os sentidos. Principalmente quando surge aqueles problemas, sabe? Aquelas crianças que brigam. Sempre, não é sempre, mas às vezes pode ser que você encontre no seu clube um ou outro desbravadorzinho que não goste, sabe? Faz aquelas picuinhazinhas, aquelas intrigas. É você que vai tentar amenizar isso, resolver isso. Problemas de indisciplina, é você que resolve primeiro. É claro, eu disse, você não tá sozinho, né? Se por um acaso você vê que tentou de todas as formas resolver determinado problema e não conseguiu,
é também o seu dever levar o problema para a direção executiva do clube, que é o diretor associado, na reunião de diretoria abordar o assunto para juntos chegarem numa conclusão, não numa conclusão, mas chegarem numa solução, para que as intrigas que possam surgir entre eles sejam eliminadas. Principalmente hoje em dia com essa questão do bullying, sabe? Das crianças se agredirem verbalmente, dos apelidos, todas essas coisinhas que surgem nessa idade, principalmente ali depois dos 12, 13 anos. É você que vai estar ali primeiro, é você que vai perceber o problema, é você que, como conselheiro, que vai olhar e falar, não, isso aqui não é mais brincadeira, isso aqui já está virando uma agressão verbal. E é você que vai identificar isso e tentar resolver entre eles. Mas também é seu dever levar o caso para a diretoria do clube, para achar uma solução. Ser conselheiro não é uma coisa fácil, porque o conselheiro, ele é uma das figuras mais importantes do clube. Porque é ele que motiva o desbravador a continuar. Sabe? Se você não tem uma boa equipe de conselheiros como diretor, pensa como diretor agora. Se você não tem uma boa equipe de conselheiros, você tá lascado. Porque é o conselheiro que vai identificar os problemas pequenos que você, como diretor ou como qualquer outro, como secretário ou secretária, você não consegue porque você tá ocupado demais com todas as coisas do clube. É o conselheiro que identifica. É o conselheiro que sabe por que aquele menino não foi no passeio. Se ele não foi porque ele ficou com vergonha porque ele não tinha o dinheiro do lanche. Se ele não foi porque a mãe dele não deixa, não confia no clube. E é esse conselheiro que vai fazer essa ponte, sabe? Dessa criança com essa família que não conhece o clube direito, que não sabe se pode deixar o filho ir passear, se pode deixar o filho acampar. É você, como conselheiro, que vai fazer isso. Que vai mostrar para essa família que o Clube dos Desbravadores é uma coisa maravilhosa. Por isso, é um cargo cheio de responsabilidade, que não pode ser tratado de qualquer forma. Não pode ser, não tenho nada para fazer no clube, eu vou ser conselheiro. Não pode. Por mais que aqui a nossa listinha seja muito simples, tipo coordenar as unidades, coordenar o cantinho da unidade, auxiliar no planejamento do clube, projetos sociais da igreja, são coisas simples, sabe? Você precisa saber, por exemplo, o planejamento do clube, você precisa saber o Jesus Passeio, você precisa fazer parte da reunião, estar na reunião, fazer parte da equipe que monta o planejamento anual do clube, que monta o planejamento mensal do clube. Você precisa saber de tudo isso, porque como você vai levar a sua unidade até lá, ou prepará-la para determinado evento, se você não sabe? Você precisa saber. Qual é o calendário do clube? Qual é o calendário do seu clube? As atividades do mês. Que instrutor vai passar? Que especialidade? Quando? Que dia? Como? Ou que material a sua unidade precisa para aquela especialidade que o clube vai passar em determinado dia? É você que vê tudo isso. É você que na semana vai ligar para o seu desbravador e falar para ele: olha, não esquece o seu cantil, porque nessa semana nós vamos ter aula de acampamento 1, por exemplo. O diretor não vai lembrar de fazer isso. Acredite, ele não vai. Ele tem zilhões de coisas. A secretária, então, do clube, imagina, não vai. Conselheiro é um dos cargos onde você mais trabalha. Quem está fora do clube e olha o clube de fora, não entende a administração, como é o clube por dentro, tudo, ele vai ver o diretor. Mas dentro do clube a gente sabe que em alguns momentos, em algumas situações, o conselheiro ele chega a ter e a ser mais importante do que o diretor. O papel dele é mais importante. Porque quando aquela criança de, vamos pôr lá 11 anos, vai,
aquela criança de 11 anos, independente, menino ou menina, quando aquela criança de 11 anos, ela tiver um problema na casa dela, ela dificilmente vai pro diretor direto. Pode acontecer? Pode, óbvio que pode. Mas o primeiro contato dele é com o conselheiro. Porque é você que tá ali o tempo inteiro. É você que tá no cantinho da unidade. É você que tá fazendo brincadeiras no cantinho da unidade. É você que tá fazendo especialidade. É você que tá ensinando, muitas vezes terminando de ensiná-lo a ler e escrever. É você que tá pegando o cartão dele, lutando junto com ele para ele terminar a classe dele no ano. É você que tá junto com ele estudando por quem sabe prova. É você que tá preparando ele pro pregador mirim. É você que tá ensinando ele a ordem unida. É você que ele vê logo de cara quando ele pensa num líder. Ser conselheiro é, antes de tudo, ser um missionário. Porque o missionário, ele leva Cristo para as pessoas. E em muitos casos, o primeiro missionário na vida de alguém será você como conselheiro. E isso é uma responsabilidade que não é para qualquer um. Porque conselheiro é mais do que você pegar o manual administrativo do clube, ir lá na página 80 e ler tudo o que você precisa saber. É mais do que especialidades, classes, eventos da PL ou da associação, da sua região. O dever do conselheiro é ser um missionário. E isso, nossa, isso é difícil. Você só entra numa batalha se você conhecer o motivo. Quero dizer, você não vai pra guerra sem saber por quê, né? Quando o soldado ele sai do país dele para lutar em outro lugar, ele vai por um ideal. Você não vai arriscar sua vida por nada. Você só vai arriscar sua vida por aquilo que você acredita. E o missionário é assim. Você não vai desperdiçar o seu tempo de domingo? Acredite, é muito tempo que você gasta cuidando de crianças se você não estiver firme naquele ideal, que é Cristo. O maior dever de um conselheiro não é só conhecer o manual, não é só conhecer os cartões, as classes, saber o que tem lá dentro, saber o que especialidade passar, não é só ligar para os pais dos desbravadores, não é só ser animado, ter um monte de brincadeira e ser o primeiro a chegar no ônibus no acampamento e o último a sair do acampamento, não é ter um monte de especialidade na faixa, sabe? Lotada, bonita. O principal dever do conselheiro é ter uma extrema e profunda comunhão com Cristo. Porque dar conselhos, orientar uma criança que está em formação, ela está em formação. Requer uma sabedoria que eu particularmente entendo que de nós mesmos nós não temos. Você não tem, eu não tenho sabedoria suficiente para orientar um cérebro em formação. No entanto, é isso que o conselheiro faz, orientar um cérebro em formação.
De onde você vai tirar isso? De Deus. Não tem. Não tem outra. Não tem outra maneira. 30 anos de clube e eu já vivi coisa pra caramba. Já vivi muitas coisas mesmo. E em todos esses anos, eu acho que já passei por quase todos os cargos dentro de um clube de desbravadores. E nenhum é mais difícil do que ser conselheiro. Nenhum. Nem mesmo diretor. Já fui diretora, é difícil. É muito difícil. Mas o conselheiro, ele tem um papel tão fundamental, porque ele é a primeira pessoa que aquela criança vai ver como servo de Deus, que não é da família dela. Se a família dela for cristã. Porque se não for, piorou ainda. Porque é o contato mais próximo que essa pessoa, que essa criança, que esse ser em formação terá com um missionário. Então, a relação que essa criança vai desenvolver com Deus vai depender da sua, como conselheiro dela. Qual a sua relação com Deus? Será o reflexo da relação dela. E isso requer que você saiba exatamente quem você é. Não como desbravador. Não como pessoa. Mas quem você é como filho de Deus. Antigamente, a bandeira dos desbravadores, ela tinha um MV. Aqui. MV. Que era Missionários Voluntários. Essa é a sua essência como conselheiro. Missionário e voluntário. Você é voluntário porque você... Não é que você não vai ganhar nada. Você vai. Você só não vai ver agora o que você ganhou. Porque a criança que você auxiliar agora, ela provavelmente vai crescer, vai às vezes sumir na vida e você não vai encontrar mais, mas aquela sementinha de Deus que você plantar lá dentro dela, vai estar lá. Então esse é o seu salário. A semente de Deus dentro do coração do seu desbravador. Toda vez que você precisar chegar uma hora antes na reunião do seu clube, toda vez que você tiver que tirar um tempo na semana para ligar para o seu desbravador, toda vez que você tiver que preparar uma aula de classe, toda vez que você tiver que pegar o programa do clube e rever de novo, toda vez que você tiver um conflito interno dentro da sua unidade e você não souber como resolver, toda vez que você tiver que ir para um campo e você sabe que aquele seu desbravador não tem como e você precisa levar aquela criança de qualquer jeito e você vai elaborar milhões e zilhões de campanhas para fazer isso. Toda vez que isso acontecer, você tem que ter em mente isso. Seu salário é essa sementinha. Nós somos voluntários, você como conselheiro é voluntário, não porque você, sei lá, não tem um salário de dinheiro, você não vai receber. Você vai receber essa sementinha. E o bom ou ruim, depende do seu ponto de vista exclusivamente, é que as sementes brotam e viram árvores, sabe? Só que você não vai ver a árvore. Não agora. Mas ela vai estar lá. Esse é o seu salário. E você é missionário.
Porque, ao contrário do que as pessoas pensam ou esquecem, o principal motivo do Clube dos Desbravadores existir é fazer com que as crianças tenham uma relação profunda com Deus dentro do mundinho delas. Então, se você não tiver essa comunhão com Deus, você não presta para ser conselheiro. Me desculpa, não presta. Eu sempre tive isso sempre em mente. É melhor eu amarrar uma pedra no meu pescoço e me jogar ao mar do que eu levar um desses pequeninos pro precipício, sabe? Você tem o direito de sair correndo. De lá pra cá eu entendi uma coisa. Tem mais ou menos um ano isso. Você pode sair correndo. O problema é que Deus vai correr atrás de você. Tá? Depois que você começa essa relação com Deus, essa comunhão, depois que você entender tudo isso, que você se transformar nesse conselheiro quase perfeito, você vai entender isso. Você pode tentar correr, você pode querer sair fora, você pode falar, não, não quero. Deus sempre vai vir atrás de você, porque Ele é o seu conselheiro. Então Ele vai ligar para você e vai perguntar, ei, e aí? Cadê as nossas conversas? Ele vai fazer de tudo para você entender que Ele é o centro da sua vida. Tem um profeta que eu particularmente gosto e não entendo. Mas enfim, eu curto bastante, que é Jonas. Jonas, ele correu. E ele fez mil e uma coisas para correr de Deus. E você sabe, não deu muito certo. Porque Deus, cara, ele não desiste de você, meu. Ele não te deixa. Então, quando você achar difícil, sabe? Quando parecer que você não vai conseguir levar seu desbravador pro Campuri, ou quando o seu menino ou a sua menina não passar para final do Quem Sabe Prova, ou quando, sei lá, sabe, ele tiver sem uniforme, ou quando tiver aquela bagunça dentro do seu cantinho da unidade e aquelas duas meninas que não podem nem se olhar, sabe essas coisas? Quando tudo isso acontecer, para, respira e lembra, Deus tá aí contigo. E aí você vai fazer como eu. Um monte de campuri, em todos os campuris que eu vou, ou que eu já fui, eu olho e falo, tá, agora é o último, porque não tá dando mais não. Aí no ano que vem, o que acontece? Lá tá você de novo. Porque você entende isso, sabe? Ser conselheiro é mais do que uma lista no manual. Ser conselheiro é mais do que entender coisas que
as outras pessoas acham que é perda de tempo. Já ouvi muito isso. Porque você tá perdendo tempo com esse clube. Você gasta seus domingos todos aí, você podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida. Mas não adianta correr. Eu vou ser bem sincera. Eu tentei. Tentei mesmo. Mas Deus correu atrás de mim e disse: Ei, cadê as nossas conversas? Hum? Eu sei o que você tá passando. E Deus sabe o que você vai passar, o que você tá passando. E Ele sabe que você, como conselheiro de desbravador, só quer ver o seu menino e a sua menina correndo num Campuri da Vida ou marchando no campeonato de Ordem Unida. Ele sabe. E Ele sabe que em alguns momentos você vai achar isso tudo muito difícil. Mas Ele vai estar lá com você. Porque é isso que um missionário faz. Ele leva Deus, porque Deus está com ele. E eu espero mesmo que você entenda isso. Que uma lista de deveres não faz de você um conselheiro. O seu direito de sair correndo não faz de você um conselheiro. O que vai fazer de você um conselheiro é a comunhão de Deus contigo, ou a sua com Ele. E quando você desistir, ou pensar em fazer isso, não se preocupe. Eu conheço Deus. Não muito, mas um pouquinho. E o pouquinho que eu conheço, eu posso te dizer, Ele nunca, 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 nunca vai deixar de ir atrás de você. E Ele sempre, sempre vai te dar sabedoria suficiente para que de uma forma ou de outra você marque a vida desse desbravador de modo que ele também saiba que Deus sempre vai estar do lado dele.